então aqui a segunda parte do nosso mini treinamento sobre a gestão da vida não, gestão do empreendedorismo geotécnico. Eu estava comentando aqui com vocês a importância do novo nascimento nessa gestão, porque o sistema ele é produtivista, então está ligado a não se ligar pelo tempo que se gasta para fazer uma coisa, em termos de ganho. A gente sabe do tempo em termos de precificação, mas não de ganho, né? E para entender isso, sem uma condução, sem a presença do Espírito Santo, sem fazer perguntas a nós, fica muito difícil. Mas vamos lá, eu estava dizendo então que a primeira reunião que nós temos, que é a mais importante para os senhores que são os empreendedores que nós contratamos e de como trabalhar conosco em termos de gestão e como vocês podem e devem se desenvolver, né? Eu estava explicando então exatamente, já falei isso uma vez semana passada, estou repetindo, porque é fundamental. Precificação, capacitação, lista de produtos, né? PTEC, RP. Né? E comecei com a folha de horas. Folha de horas é importante. Né? As empresas, todas as empresas, ao longo das décadas, têm um timesheet, né? Em inglês, né? Todas as empresas têm. E nós temos um nome diferente, de timesheet, de folha de horas, porque, e nós chamamos de PTEC RP, exatamente para mostrar o contraditório. Porque as empresas têm um timesheet, têm folha de horas, né? Com um objetivo, de controlar as horas e pagar horas. Nós não. Nós temos o objetivo de custo, de precificar, né? De controlar o resultado. É uma outra visão, apesar de usar o mesmo instrumento. Eu acompanho o número de horas para poder fazer preço. Sem precificação, não dá para vender produto. Né? Muito bom. E aí, isso está ligado à capacitação. Eu só faço um produto em 10 horas, cada vez eu tenho que fazer com menos tempo. Então, eu faço com 10, amanhã eu quero fazer com 8, depois eu quero fazer com 6, depois eu quero passar para alguém que custa menos do que eu para fazer com 10. Só que ele custa menos. Então, a cabeça de quem fala em precificação, em produtividade, sistema produtivista, isso está ligado à Bíblia. A Bíblia fala em frutificação. Por sinal, agora, dia 1, nós vamos fazer, se Deus quiser, 3 lives falando em frutificação. Porque as pessoas começam o ano achando que agora vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não vai acontecer nada de importante se não for conduzido pelo que está na Bíblia falando em frutificação, de ter o Espírito Santo te governando, te guiando. E eu ligo tudo uma coisa na outra. Né? Então, o sistema produtivista tem a ver com frutificação e tem que começar com PTEC RP. Só que as pessoas não querem fazer porque elas estão com a cabeça de ganhar por tempo. Muito bom. Aí vai se criar um procedimento sobre isso. A proposta técnica precisa disso, de precificação. Todos os nossos fornecedores, eu quero que faça, eu quero. Eu quero, não, eu oriento. Né? E sei que se não fizerem, não vão ter resultado. Né? Faço o PTEC RP de todos os funcionários, de todos os estagiários, de todas as pessoas que trabalham. Porque senão a pessoa acha que está tendo lucro. Tem gente que trabalha de uma forma descomunal e aí recebe um dinheiro e acha que está ganhando dinheiro. E de repente não está. Né? Porque usar uma ferramenta muito cara de uma forma equivocada dá resultado, dá. Só que a ferramenta acaba. E a ferramenta acabando, e aí? Então, é uma visão extremamente egocêntrica, achando que a pessoa é eterna. Ninguém é eterno. E, por sinal, a gente trabalha para ter a comida, para pagar os impostos, para ter roupa, para ter morada, mas a gente trabalha aqui para servir o outro. E como que você serve o outro? Capacitando. Olha lá a palavra capacitação. Então, nós temos que entender que se eu aprendi a fazer alguma coisa, agora eu tenho que ensinar alguém a fazer essa coisa que eu fazia. E como é difícil, porque o sistema trabalhista trunca a pessoa e a pessoa pensa em tempo. E o sistema produtivista quer saber produto. Só que ela quer ensinar a pessoa a ser produtiva, que ela se capacite e ela, por conta do inimigo, não avança, tem dificuldade. E eu tenho 35 anos tocando nessa tecla. Bom, depois tem essa história
exatamente a partir desses custos, né, poder fazer o custo de produção e o PV. Então, CP, custo de produção, PV. E aí tem dos diversos setores, porque cada setor tem uma nuance, tem uma diferença, tem uma característica, né? E eu percebo que as pessoas não conseguem precificar. Elas não conseguem se precificar, não conseguem medir a sua produtividade e não consegue, então, pôr preço. Então, o que acontece? Ela tem números que é totalmente cego, né? Então, hoje a pessoa consegue pedir preço para alguém, né? Multiplica por um K, que é um assunto que está aqui dentro da reunião 1, né? Não está escrito aí, mas está, e que a conversão de CP em PV é o K, e as pessoas também não entendem o K, né? Elas não entendem que tem um item lá chamado administração, e no nosso caso tem 10% da administração, que às vezes eu acho muito, né? Mas 10% da administração, a ideia é que se eu diminuo a administração, se eu diminuo o custo fixo, eu diminuo o K, se eu diminuo o K, eu vou ser mais competitivo no mercado. Isso é produzir, isso que é capacitar, isso que é ter lucro, dar fruto. Porque quanto mais eu vendo, quanto mais atendo a sociedade, quanto mais eu sirvo a sociedade, quanto mais eu tenho, posso ter margem de lucro melhores e posso capacitar mais gente. Mas esse processo é muito difícil para o ser humano. Ele é egocêntrico, ele é ególatra, é edêmico. Ele quer para ele resolver o problema dele, né? E o cristão não. O cristão está para servir. Jesus Cristo não lavou os pés dos discípulos. Foi a última coisa que ele fez, a atividade, é lavar os pés lá na Santa Ceia. Mas nós não sabemos o que é Santa Ceia, nós não sabemos o significado daquela cruz, nós não sabemos o significado daquele lava-pés. E eu estou aqui pegando esses estudos que eu faço de um lado, tá, e colocando no dia a dia do empreendedorismo geotécnico, que nós pleiteamos aqui, que nós ministrando aqui. E as pessoas não entendem, muita dificuldade, mas não tem problema. Tem dificuldade de fazer pergunta, de ir para uma reunião, eu tenho essa pergunta. E na verdade, quando você vai para uma reunião, você vai com uma pauta. E essa pauta, cada item dessa pauta é uma pergunta. É uma pergunta que você faz para alguém na reunião, né? E eu vejo a dificuldade da pessoa fazer uma pauta de reunião. Mas na minha época, quando eu tinha 19 anos, época quer dizer, quando eu comecei minha vida profissional, as pessoas só têm que fazer a pauta. Eu fazia a pauta, eu aprendi a fazer pauta. Hoje você fala para um jovem, tem que fazer a pauta, ele confia na cabeça dele, porque ele é egoísta, porque ele é soberbo. Ou seja, isso é a ação do maligno, destruindo a humanidade, né? O mundo jaz no maligno. E nós aqui estamos com um projeto que está na contramão do mundo. Nós estamos num projeto, veja o título lá em cima, de restauração. De restauração do quê? Do governo de Deus. Mas a questão é que o mundo está indo numa outra pegada, que é destruir. No entanto, que nós falamos do anticristo, mas nós aqui estamos falando de Cristo, nós somos discípulos de Cristo. O mundo tem os anticristos, o mundo é do anticristo. Então, as pessoas que amam o mundo não estão com Deus, não pode estar com Deus, porque o mundo é do inimigo. E eu estou contextualizando espiritualmente coisas que são matemáticas, que são de custo, é precificação, capacitação, PTEC, RP. E as pessoas não querem aprender. Nós temos que entender a nossa limitação e que está ligado à questão espiritual, porque as pessoas em si são maravilhosas. São maravilhosas. Deus me dá a oportunidade de ter pessoas maravilhosas ao longo de todo o tempo. Mesmo pessoas que me processaram, porque elas não entendem. Senhores, Jesus Cristo não foi pregado, não foi martirizado naquela cruz. No dia anterior, ele não teve 6 julgamentos e foi condenado. Então, qual a diferença hoje? Nenhuma. O cristão vai passar por isso. Por isso que muita gente que eu amo, né, me processou. E o sistema é todo perverso com o cristão. Mas sempre foi. Então, a gente, com amadurecimento, a gente entende isso. Então, essas conversas, esse mini treinamento, ele tem exatamente o objetivo de vocês, se nos acompanharem,
Quem trabalha conosco, e mesmo quem trabalha conosco, não sabe trabalhar conosco. Não sabe enunciar uma pergunta, por pauta da reunião, organizar, né? A gente deu uma organização máxima com essas reuniões, né, macro, né, estratégica, mas as pessoas não conseguem cumprir. Mas eu sei por quê. Não é porque elas são vagabundas, elas ficam muitas vezes, até eu chamo atenção, no blá, 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 porque esse blá, 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 eu falo, não faz blá, 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 porque é o inimigo. É o inimigo que faz a gente ficar no blá, 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 blá. Nós temos que pegar e falar, qual é o problema? É esse problema. Qual a solução? É essa. Vamos pedir a bênção pro nosso cliente. Vamos pedir a bênção para o nosso orientador. Vamos pedir a bênção para o consultor. Vamos ver se está certo. Vamos submeter o que nós achamos a quem sabe mais. Mas o ser humano não quer se submeter a Deus. O ser humano não quer se submeter ao Espírito Santo. Consequentemente, no plano horizontal, os filhos não querem se submeter aos pais. E os contratados, mesmo aqui as pessoas que eu falo assim, eu vou te estar fomentando o empreendedorismo de você. Ela não quer se submeter, ela nem percebe às vezes. Bom, senhores, de novo, deu tempo aqui, vamos ver se eu. O treinamento é assim, né? Por isso que é mini treinamento. Eu volto para trás, vou para frente, de acordo com o que o meu coração mandar. Né? Então, para vocês, não é coisa como escola. Na escola, o professor chega aí, eu mesmo já dei aula, ele chega lá com um ritual, ele sabe onde para, depois. Não, aqui é o coração. O coração fala de um jeito, a gente vai daquele jeito. O coração vai para o outro lado, a gente vai para o outro lado. E o Espírito Santo é assim. Bom, então vamos para